Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, entregar esse culto nas mãos do Senhor. Hoje nós estamos relembrando com força da necessidade, mas acreditando que isso tudo é parte do plano de Deus de uma época que não é tão antiga assim, onde a gente ficava lá no casarão, sem o ministério de louvor, tendo que fazer o culto no boletim porque não tínhamos data-show. E por que estamos fazendo isso nesta manhã? Porque muitos irmãos nossos estão participando hoje do projeto Radical. Eles estão em Rio Bonito e devem estar chegando por volta de umas 2 horas da tarde. E como é bom a gente saber que bastam 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor para que a presença do Senhor seja sentida entre nós. Como é bom saber que nós não dependemos necessariamente, por mais que sejam bênçãos, de instrumentos tecnológicos, de às vezes um grupo de louvor formado por muitas vozes e instrumentos, porque o essencial é o que nós já temos. O Espírito do Senhor habitando em nós pela graça de Deus. E eu queria que nessa manhã nós cultivássemos isso com muita alegria, porque Deus continua presente nesse lugar e em nossas vidas com a mesma intensidade que em outros momentos, com a mesma intensidade que tem estado conosco todas as vezes que nós na presença dele estamos. Hoje à noite a gente vai estar com um grupo bem empolgado aqui, todo mundo de preto, todo mundo falando sobre o projeto, alguns dizendo que os que não foram têm que ir. Mas o que interessa de fato é saber que Deus está presente nesse lugar, que Deus tem um plano nas nossas vidas, que Ele é digno de nosso louvor, de nossa adoração, de nossa entrega. Então aproveitemos esses minutos na presença de Deus. Estaremos agora em oração consagrando esse culto ao Senhor, porque é para Ele, mas é também por nós, em seu amor por nossas vidas. Vamos orar. Deus querido, glórias nós te damos, ó Pai, por mais essa manhã na Tua presença. Manhã de culto, manhã de adoração ao Senhor. Manhã em que teremos o privilégio de cantar a Deus a Tua soberania, de cantar a Deus o Teu amor por nós, de por meio desses mesmos cânticos entregar ao Senhor cada área da nossa vida, cada sentimento do nosso coração, cada pensamento, ó Deus, que toma o nosso ser, clamando para que todas as coisas cooperem de fato para o bem daqueles que te amam, ó Deus. Intercedemos por nós e pela vida de cada irmão e irmã que entrará por essas portas na manhã de hoje. Suplicamos ao Senhor para que por meio da Tua presença e do Teu amor, o Senhor fale verdadeiramente aos nossos corações. Pedimos humildemente, ó Deus, misericórdia nas nossas vidas e perdão pelos nossos pecados, pois queremos, confiados no sangue de Jesus, levantar as nossas mãos a Ti, sem ira, sem contendas e na mais doce submissão àquele que vive e reina para sempre. Utilize os cânticos, louva o Senhor pela presença do anjo, sabemos que é parte da nossa vida, é parte da nossa história, e veio com sua família para nos abençoar nessa manhã. Louva o Senhor, Deus, pela Tua palavra, que de certo falará aos nossos corações. Louva o Senhor por cada um de nós que cá estamos, com sede de Ti em nossos corações. Que o Senhor reine. Que o Senhor reine por Jesus, o nosso Senhor. Amém. Estaremos cantando, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E sai do seu lugar, abraça seu irmão, deseje-lhe a paz do Senhor. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oh,
mim foi dado todo o poder no céu e na terra, eu não temerei mal algum, não temerei mal algum, porque Ele está comigo em todo o meu viver. É fácil, a letra é essa, tá? Graças a Deus que me dá a vitória em Cristo, graças a Deus que me dá a vitória em Cristo. Aqui foi dado todo o poder nos céus e na terra, não temerei mal algum, não temerei mal algum, comigo está todos os dias em meu viver. Vou cantar uma vez, aí vocês se virem na melodia e a gente canta junto, assim. Graças a Deus que me dá a vitória em Cristo. Graças a Deus que me dá a vitória em Cristo. Aqui foi dado poder nos céus e na terra. Não temerei mal algum, não temerei mal algum. Comigo está todos os dias do meu viver. Graças a Deus. Vamos fazer junto a leitura que se encontra na ordem que foi impressa? Todos juntos? Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-lo! Senhor, edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças e ao som da harpa façam músicas para o nosso Deus. Só Ele cura os de coração quebrantado e cura suas feridas. Nós sabemos que existem dores, assim como o coração é algo que é um terreno que só Deus conhece. Existem dores que só Deus pode curar. É por isso que uma das funções do Espírito Santo na vida do crente é de consolar. Ele é o consolador. Nós caminhamos, enfrentamos obstáculos, desafios, nós perdemos entes queridos, nós vemos o tropeço e às vezes a fragilidade de pessoas a quem amamos. E o que nos permite continuar a alegria da nossa caminhada é saber que há um poder maior, proteção do Senhor em nossas vidas, o habitar dele em nossos corações, nos dizendo permanentemente
que não há apenas sentido na vida, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que o hino, que a alegria nesse dia, ele pode ser cantado em toda e qualquer situação. Sabemos que nossa vida não é um mar de rosas, mas sabemos que Deus cuida de nós. E esse é o motivo da alegria do crente. Todas as outras situações são passageiras e momentâneas. Você pode ter tido um sábado maravilhoso e graças a Deus por isso. Eu tive. Mas mesmo naqueles dias em que o sábado tem ares de segunda-feira, ainda assim, Deus é digno de adorar e é poderoso para produzir alegria em nossos corações. Cá para nós, estamos na casa de Deus, cá para nós temos sido cuidados por Ele. Todas as coisas estão na mão do Senhor. Não há nada na nossa vida que esteja fora do seu controle. Há motivo para adorar assim, com alegria. E que nós estejamos externando isso nesse momento, com toda a força de nossa alma. Porque estar na presença de Deus é a melhor coisa que nós podemos experimentar. Vamos lá? Estarmos aqui antecipando um pouco daquilo que experimentaremos na eternidade. Não nos faltam motivos para adorar a Deus. O pão de cada dia, o cuidado permanente do Senhor, a vida em família que o Senhor tem permitido que construamos debaixo dos preceitos da sua palavra, os filhos, os irmãos, aquelas pessoas que nos cercam, que são em Cristo Jesus um só corpo conosco. E nesse bendito dia, nós estejamos direcionando ao Senhor a nossa gratidão, porque isso foi o Senhor quem nos fez. É dádiva do Senhor, é o nosso maná trazido do céu para abençoar as nossas vidas e enriquecer as nossas histórias pessoais. A ti toda a honra, a ti toda a glória, o Jesus nós exaltamos e glorificamos. Amém. Olha só que legal.
Pode alguma coisa me impedir de amar a você? A gente tem que botar longe, porque eu estou numa fase que eu não enxergo mais de perto. Deus pergunta: observe que falo a sua língua, durmo em sua terra, sinto suas dores. Contemple o Criador da visão e do som quando ele espirra. E quando ele espirra, tosse e assoa o nariz. Quer saber se eu entendo o que você sente? Olhe dentro dos olhos vibrantes do menino de Nazaré. É Deus indo à escola. Pense na criança à mesa de Maria. É Deus derramando leite no chão. Quer saber até quando meu amor vai durar? Encontre a resposta numa cruz lascada no alto de um monte íngreme. É a mim que você vê lá em cima, o seu Criador, o seu Deus, transpassado por pregos e sangrando, coberto de pus e encharcado do pecado. É seu pecado que estou sentindo, é a sua morte que estou morrendo, é a sua ressurreição que estou vivendo. É esse o tamanho do meu amor por você. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. O tamanho da sua encarnação, o tamanho da sua entrega, o tamanho do seu sacrifício e o tamanho da sua ressurreição por nós. Que nós estejamos exaltando o nome dele, a único que é digno de receber todo o louvor, toda a glória, toda a força e poder. Louvemos ao Senhor. Senhor até que Ele venha, até que Ele nos busque, né? Até que nós estejamos
também, né? A gente começa a ter que distorcer as coisas, mas a nossa esperança tem que estar no aguardo do dia em que nós estaremos com o Senhor. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, é a nossa vontade, né? E o que nos fortalece de um dia estarmos na presença do Senhor. Vamos cantar agora o canto que fala Santo, Santo é o Senhor. A gente está louvando a Deus pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele vai fazer na minha vida, né? Pelo que Deus vai me dar, né? Pelo que eu vou buscar Deus e Deus vai me dar alguma coisa pelo que eu estou buscando Ele. Mas não,
comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar na dor, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé. E seja sempre assim todas as nossas orações, todas a nossa confiança no Senhor. Queridos, nós estaremos cantando juntos o último hino desta manhã, 422 do HCC, como agradecer a Jesus. E enquanto estivermos adorando ao Senhor, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, fiquem à vontade para entregá-los ao Senhor nesse momento. Afinal, se você tem nessa manhã um pedido de oração ou um motivo de gratidão a Deus, você é convidado para vir e orarmos juntos, uns pelos outros, abençoando também nossas crianças que partirão para o culto infantil. Wilson vai estar aí abençoando nós, né? Porque foi o último remanescente do Ministério Infantil nessa manhã. Todos estão fora, ou no Radical, ou no Espírito Santo, no caso da Andressa. Irmã Andressa pede orações, ela volta um pouco mais cedo
o Rio, porque amanhã tem uma consulta importante em relação à questão de saúde dela, que é delicada, os irmãos já conhecem, e eu peço que os irmãos estejam orando pela vida dela. Também estaremos orando pela vida da Angélica e do Wilson, que no dia 1º de agosto estarão casando no cartório. Eu estarei lá com eles, e louvado seja o Senhor por essa caminhada que tem sido dirigida pelo Senhor, onde pendências são resolvidas e há uma vida inteira pela frente para que a gente continue aprendendo. Então, que Deus nos abençoe, estejamos adorando ao Senhor e depois estaremos orando uns pelos outros. Também lembrando da Bia, que está na reta final da gravidez. A qualquer momento o Pedro pode sair da barriga e vir para os braços. Para que o Júnior pare de dormir também, né? Porque por enquanto só quem perde o sonho é a mãe. Provar
Irmãs, repete que seus pedidos de oração venham à frente. Crianças vão vir à frente para pedir a Deus que abençoe o culto. Angélica e Wilson vão abençoar o casório. Que Deus continue a todos nos abençoando, cumprindo em nós o seu querer, derramando sobre nós a sua graça. Receba, Senhor, antes de mais nada, a nossa gratidão por tudo que Tu és e por tudo que Tu farás em nossas vidas. Somos certos, ó Deus, de que não há nada mais sensato do que repousarmos na Tua soberania, descansarmos na Tua vontade e dedicarmos ao Senhor tanto o nosso querer quanto os passos que ainda temos a trilhar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque mesmo olhando para trás, enxergando, ó Deus, passos que não deveriam ter sido dados, ainda assim o Teu amor e a Tua graça se abrem para nós e nos enchem de esperança, porque nada pode nos separar do Teu amor. Nós consagramos ao Senhor neste momento toda a nossa vida e imploramos ao Senhor para que o Senhor a conduza de acordo com a Sua santa vontade, para que nós cumpramos a Sua soberana vocação. Ó Deus, a gratidão em nossos corações pela vida do Wilson e da Angélica. Como é bom, ó Deus, ter esse casal participando da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa história. Como é bom ver o Senhor gradativamente, ó Deus, guiando esse casal de acordo com a Tua vontade. Como é bom ver neles a alegria em dar esse passo importante, ó Deus, porque cremos que o casamento é uma instituição que nasce no Teu coração. Porque cremos, ó Deus, que o casamento reflete, simboliza a união de Cristo com a Tua igreja. Porque cremos, ó Deus, que o casamento nos faz, ó Deus, mais próximos daquele ideal de unidade, de harmonia que o Senhor idealiza para cada ser humano em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente a união. Que o Senhor ajude, ó Deus, que os pontos que precisam ser lapidados, frutos, ó Deus, de caminhadas passadas, sejam todos consagrados ao Senhor e em cada um deles a Tua graça e o Teu amor de grandeza. Assim, ó Deus, nós entregamos as nossas próprias vidas, nossas caminhadas, tanto na área profissional, quanto nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, em nossas famílias, ó Pai. Nós suplicamos ao Senhor, para que mesmo que a nossa vida, Deus, esteja em alguns momentos uma bagunça, nós queremos entregá-la humildemente em Tuas mãos e clamar ao Senhor, para que o Senhor a endireite, para a honra e glória do Teu nome e do todo-poderoso nome de Jesus. Exaltamos ao Senhor, glorificamos a Ti, consagramos ao Senhor esses dízimos e ofertas, porque cremos que eles são parte da fidelidade do povo que Te ama. E sabemos, ó Deus, que eles não passam de meros instrumentos para que, enquanto igreja, enquanto instituição, cumpramos a Tua vontade. Louvamos ao Senhor porque nada nos falta. Louvamos ainda mais ao Senhor, porque temos plena consciência de que a igreja são as vidas pelas quais Cristo morreu, e não, ó Deus, as paredes desse templo, as contas que pagamos, ó Deus, e os recursos que recebemos. Por fim, nossas crianças são do Senhor. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Nós entregamos o caminho delas a Ti e imploramos ao Senhor para que o Senhor as cerque do Teu cuidado com seus santos anjos, para que nenhuma delas se perca. Por Jesus oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Bom culto, crianças. Deus as abençoe. Muito bom ver você aqui, Naná. Deus te abençoe. Eu lembro do beijo que a Naná deu no Paulo Modesto, lembra? Que botou o Paulo Modesto para chorar? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15. A gente vai caminhar com o texto, versículo após versículo. Eu não vou fazer a leitura do texto todo da mensagem, que vai de Gênesis capítulo 15,
do verso 1 ao verso 16, porque eu vou fazer a leitura gradativamente, tirando lições que Deus falou ao meu coração sobre a sua soberania e sobre o seu amor nesse texto. Gênesis capítulo 15, versos 1 a 16. Posso seguir? O primeiro livro da Bíblia fica chato, fácil, né? Não tem nem misericórdia hoje, né? Todo mundo amém, achou fácil. Depois destas coisas, falou o Senhor a Abraão numa visão: não tenha medo. Abraão, ele ainda não tinha mudado o nome, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Amados, aqui começa a nossa história, e para que a gente entenda esse encontro de Deus com Abraão, é preciso que a gente passe algum tempo falando que coisas foram essas, porque o texto começa depois dessas coisas, talvez numa manhã de segunda-feira na vida de Abraão, talvez num dia em que tudo parecia perder o colorido, talvez um dia que depois de árduas batalhas ele estivesse amanhecendo e perguntando: Senhor, será que tem sentido nessa vida que eu estou prosseguindo? E por que eu afirmo isso? 7 anos antes, Deus chama Abraão, com 75 anos de idade, para sair da sua terra na área da Mesopotâmia, uma região chamada Ur dos Caldeus, conforme está em Gênesis 12. Ele sai de Ur com uma promessa que tem 3 eixos básicos. Primeiro, um relacionamento pessoal com Deus. O privilégio de conhecer de forma íntima o seu Criador e conhecer a sua vontade. Segundo eixo, um povo, uma descendência que formaria uma grande nação e pela qual seriam benditas todas as famílias da terra. Segundo eixo, do motivo pelo qual Abraão sai da sua terra. E terceiro eixo, uma terra, que a terra pela qual ele peregrinaria durante toda a sua vida seria dada à sua descendência. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Um relacionamento, uma descendência e uma terra. Assim começa o capítulo 12 de Gênesis. Assim começa a história do pai da fé. E o que a gente vê entre os capítulos 12 e 15? Basicamente ele chega em Canaã, e a terra na qual ele deveria peregrinar durante toda a sua vida, já lhe imprime a primeira surpresa, porque o texto diz que havia fome na terra. Ele chega em Canaã, longe dos seus, vivendo uma realidade totalmente diversa, experimenta um período de seca que o leva não a Canaã, mas ao Egito. Passa um tempo no Egito e quase perde a mulher lá. História de Abraão com o faraó acha a Sara bonita, e Abraão, meio mentiroso, diz que ela é irmã dele, e por causa disso ele quase perde a mulher do Egito. Volta para Canaã, depois do final da fome, tem uma situação indesejável em família, que é meio que uma contenda entre ele e Ló, por causa do tamanho da sua fazenda. Ló escolhe a terra, a planície de Sodoma e Gomorra. Abraão escolhe a terra da região mais montanhosa e, mais uma vez, Abraão experimenta um revés, porque fica com a terra menos fértil, aparentemente. Como se não bastasse, uma guerra se instaura. Uma guerra entre 4 reis que invadem Sodoma e Gomorra, levam Ló e os seus cativos. E Abraão, que já tinha saído da sua terra, peregrinado numa terra de fome, quase perdido a sua mulher, é obrigado a fazer uma guerra com cerca de 318 dos seus, para tentar resgatar a sua família. Vence a batalha, traz Ló de volta. É recebido por Melquisedeque, um sacerdote de Deus, conforme a palavra fala. E entrega a oferta da sua vitória. Deixa claro que não tem nada para ele. Mas, queridos, depois de 7 anos assim, é normal encarar a vida como uma segunda-feira com pouca coisa.
E aí eu fico pensando no tamanho dos questionamentos de Abraão, quando Abraão faz essa oração, quando Deus inicia o relacionamento com ele. E a gente tem que lembrar que tudo começa com a soberania de Deus, tudo começa com o chamado de Deus. Ninguém pode dizer que Abraão escolheu essa vida. O cara estava lá tranquilo, na terra dele, com a família dele. E Deus o chama e diz: sai da tua terra, vai para a sua parentela. Mas, nesse momento, que Deus, depois destas coisas, pega um Abraão já meio cansado, com apenas 7 anos, ó Deus, de batalha árdua, e Deus vira e fala para ele: não tema, Abraão, eu sou teu escudo, grande será a tua recompensa. E Abraão continua. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuam sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer da Damasceno? E acrescentou Abraão: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o teu herdeiro. Ó soberano Senhor. Sabe o que acontece, meus irmãos? A gente lê a Bíblia com os olhos da nossa história cristã e a gente acaba rebuscando algumas coisas por conta desses mais de 3.000 anos de tradição, desde Abraão até nós que estamos aqui. Por causa disso, a gente pensa em Abraão como se fosse um ser quase angelical. Uma vida irrepreensível, sem lutas, profundo conhecedor da palavra de Deus. A gente só esquece que a palavra de Deus ainda não existia na época em que ele foi chamado, que vivia dentro da igreja, e a gente também esquece que não existia igreja, que vestia quase que vestes sacerdotais, e a gente esquece que praticamente não existiam sacerdotes, mas existia um homem temente a Deus e que aceitou o chamado, um homem simples como eu e você, e que faz essa oração: ó soberano Senhor. Por que eu faço essa introdução? Normalmente, quando a gente faz essa oração, especialmente no culto público, aos olhos de Deus, essa oração pode ser comparada ao glacê do bolo. Por quê? Porque a beleza da expressão, ela pode até tornar a oração mais bonita, mas não torna necessariamente a oração melhor. Eu acho que não tem nada que torne o bolo mais bonito do que o glacê. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu pegar um bolo é arrancar o glacê, porque o bolo é muito melhor que o glacê. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos fazem exatamente isso que eu faço. Agora, por outro lado, quando a gente vem com essa oração pomposa, quando a gente está sozinho no nosso quarto, no fundo, a gente está vindo com rodeios, porque no nosso temor a Deus, a gente tem que falar aquilo que está dentro do nosso coração. E tudo que Abraão queria era virar e falar para Deus: caramba, eu estou há 7 anos aqui, não tenho filhos, eu estou há 7 anos aqui, já experimentei fome, guerra, nada aconteceu, e o único herdeiro que eu tenho é um trabalhador fiel que o Senhor acrescentou à minha fazenda, mas que nem da minha terra era, da Damasceno, ou seja, eu fiz Damasco, do outro lado. E muitas vezes é assim que a gente começa a nossa oração. No nosso temor, fazemos declarações pomposas assim. Por quê? Porque a gente ama Deus. Porque a gente não deseja pecar contra Ele ao expor a dor do nosso coração. E é isso que me chama a atenção na oração de Abraão. Porque, por vezes, o que a gente quer colocar diante de Deus não são caminhos nos quais a gente viu o agir e o poder dele. São aflições, são dúvidas, são inseguranças, são perdas. E é bom saber, nesses momentos, que o Pai da fé, aquele que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, aquele que foi chamado a ser Pai de grandes nações, obrigado, Senhor. Aquele que foi chamado a ser Pai de nações era alguém que provavelmente tinha as mesmas dúvidas, as mesmas incertezas e os mesmos medos que nós temos. Quem nunca amanheceu temendo fazer algo que era certo, mas tendo
um monte de dúvida no seu coração por temer que ao fazermos o certo as consequências seriam desastrosas. Afinal de contas, se a gente vive num mundo em que já é uma lei, se a gente vive numa sociedade tão corrupta como a nossa, em que a gente tem uma ex-presidente impeachmentada, tem um outro presidente condenado a 9 anos de cadeia e tem um atual presidente que aparentemente roubou muito mais do que o antigo e que não vai ser preso provavelmente porque todo o esquema já está montado para que tudo termine com uma grande pizza. Como o senhor mexe num país desse? Não fala sério. Fazer as coisas certas traz impacto. Dizer não para propostas que não apenas indecorosas são, mas vão para a perseguição, também há um preço alto. E há momentos em que, mesmo após termos feito tudo que Deus pediu de nós, o caso de Abraão, encarou a batalha, encarou a fome, resgatou seu sobrinho, ainda assim, a segunda-feira parece terrível, porque a gente se sente um ninguém. Elias enfrenta uma batalha extraordinária contra 850 profetas de um Deus pagão dentro de Israel. Essa batalha é vencida. E uma semana depois, ele está correndo de Jezabel, mulher do rei, se enfiando na primeira caverna que encontra e dizendo para Deus: Senhor, é preferível morrer. E essas pessoas comuns, muitas vezes são transformadas por nós, na nossa ingenuidade, em pessoas diferentes de mim e de vocês. Não enfrentam batalhas tais como essa, que não reclamam para Deus, que não sofrem. E aqui vale uma advertência. Uma oração é sem pecado, reclamar é sem pecado. Mas levar para Deus as nossas angústias e ansiedades, não. O problema é como a gente direciona as dores da nossa vida. Há pessoas que direcionam as dores da sua vida perdendo a esperança. Há pessoas que apresentam nas para Deus, dizendo sim, eu estou sofrendo, dizendo sim, as coisas não estão legal, mas permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas. Isso se chama sinceridade, isso se chama transparência. E aí, numa promessa que, como eu falei, girava em torno de 3 eixos, Abraão está dizendo para Deus: eu só tenho um deles, o Senhor está aqui falando comigo, mas eu não tenho nem o povo e eu não tenho nem a terra. Essa é a oração de Abraão. O Senhor me prometeu uma história, o Senhor me prometeu uma descendência, o Senhor me prometeu uma herança. Cá estou, 7 anos depois, eu só tenho o relacionamento. Só que o amor que ele tinha por Deus e a consciência de que esse relacionamento era o mais importante era tão sério que por isso ele começa com: ó soberano Senhor. Percebam que nesse momento essa expressão ganha um colorido todo especial, em que a gente expressa assim o nosso clamor a Deus, mas não hesita a duvidar da grandeza dos seus planos, não hesita a duvidar do seu poder. E eu acho que essa é a primeira lição que a gente precisa tirar da oração de Abraão. Seja assim sincero com Deus, entregue a Ele sim as suas batalhas, mas confie nele, no seu poder e no seu amor pela sua vida. Porque Deus tem uma maneira toda especial de tratar da minha história e da sua história. O que ele faz com Abraão? O texto continua. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe assim: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado por justiça. Queridos, olha que coisa linda Deus faz. Deus chama Abraão para sair do universo pequeno, da sua tenda, construída por suas próprias mãos, como parte das suas lutas, e convida Abraão a conceber e a contemplar um universo maior. Deus tira
Abraão do seu mundinho e leva Abraão a olhar para os céus criados por Deus, a olhar para um poder que não pode ser compreendido por nós. Eu fico assim surpreso como é que a falta de temor no nosso meio. Tem gente que trata Deus, eu achei muito legal o que Anderson falou em diversos momentos do culto sobre a soberania de Deus. Tem gente que trata Deus igual a lâmpada mágica de Aladim, em que a gente freta lá 2, 3 vezes de uma maneira que foi devidamente orientada por determinado pastor, e tudo aquilo que a gente quer vai passar a acontecer. Muitas vezes a igreja cai assim na incoerência de tentar ensinar o povo de Deus a fazer Deus agir de acordo com a sua própria vontade. E a gente não entende por que as coisas estão erradas, porque por vezes a gente se desilude com a religião. No momento em que a religião deixa de ser aquilo que ela deveria ser, um meio para que nós conheçamos a Deus e nos permitamos ser transformados por Ele, a gente transforma a religião em algo que não alimenta a alma de ninguém. Porque nós não podemos nos satisfazer sem Deus. E Deus sai desse circuito no momento em que a gente acha que pode transformar Ele no mero instrumento de nossas vidas. O fato é que Deus leva Abraão para fora e fala: Abraão, olha para o céu, olha para aquilo que eu criei. E se você puder contar, saiba que assim será a sua descendência. Olha para o servo fiel que você tem, mas saiba que não é ele que será o seu herdeiro, porque um gerado de ti nascerá e será o seu herdeiro. Mas Abraão tinha 82 anos quando recebeu essa palavra. 80. Se Deus falasse contigo agora, que ainda ia sair mais um filhinho além dos 2 que você tem, como é que seria o seu coração nesse momento? Eu acho que o lugar deu nome para Sara, você ia rir. Não, o significado da Sara é isso. E a gente sabe que o desenrolar da caminhada ainda mostra algumas tentativas de Abraão de resolver o problema pelos seus próprios esforços. Sara não concebia, mas entrega para Abraão a sua serva. Ismael nasce e a gente tem problema até hoje por causa disso. Sabe que Deus nos convida a sair do nosso mundinho e diz que Ele é o poderoso. Sabemos que a promessa dada aos 75 anos só se cumpriu com 100. Eu confesso que eu não tenho assim uma compreensão racional da longevidade daquela época. Há quem diga que o tempo era diferente, há quem diga que a comida era diferente. O fato é que eu acredito que está na palavra de Deus e eu creio que Deus é poderoso para fazer isso, porque a gente experimenta os pequenos milagres e classifica ao longo da nossa caminhada milagres em pequenos, médios e grandes. O fato é que só 25 anos depois ele recebe essa promessa. E se ele acreditou nela, é porque ele foi convidado por Deus a olhar para uma realidade maior. Quer ter força para continuar caminhando? Aceite o convite de Deus para olhar para uma realidade maior na sua vida. Aceite o convite de Deus para olhar para situações que jamais poderão ser controladas por mim e por você. Olhe o mar quebrando na praia de Copacabana. Olhe os picos que nós temos nessa região montanhosa do Rio de Janeiro. Contemple as nuvens dos céus, as estrelas, e perceba que nós não somos nada nesse universo tremendo que Deus criou. Olhe para a mensagem do Evangelho que diz que o Deus Todo-Poderoso, por amor a mim, se fez carne, sabendo que o meu pecado merecia a morte, a ira de Deus, e morreu pelo meu pecado, para que nele eu pudesse ter a certeza de vida eterna, para que nele eu pudesse ter a certeza que nada pode me separar do seu amor. Então, quando eu e você estivermos na nossa segunda-feira, estivermos olhando para o mundinho da nossa tenda e dizendo: pô, está dando tudo errado, aquilo que eu esperava que fosse acontecer não aconteceu, eu estou sofrendo porque eu estou numa situação que eu não queria estar, eu estou sofrendo porque eu estou experimentando perseguições que eu não queria experimentar. Deixa eu convidar a olhar para uma realidade maior e perceber que Deus
fez obras infinitamente maiores para que a sua peregrinação pudesse continuar a despeito do que viesse pela frente. O fato é que, com o rodeio necessário, Abraão abre o seu coração. Ele diz: não tenho filho. E sem um rodeio desnecessário, Deus vira e fala para ele: você terá um filho, porque eu não minto as promessas que eu faço. Quais são as promessas que Deus fez para nós, as quais Ele não pode mentir? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que eu morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se creres com o teu coração e confessares com a sua boca que Cristo é o Senhor, serás salvo. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. Essas são as promessas de Deus para a nossa vida. Que no momento das nossas difíceis caminhadas, a gente olhe para elas e seja convidado por Deus a olhar para uma realidade maior. Porque a resposta de Deus é sempre linda demais. Um herdeiro, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Olhe para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Deus reafirma a sua promessa. E eu acho que a maior evidência de que Abraão creu nela não foi ele ter saído contente daquela tenda, mas foi ele ter continuado a caminhar. Muitas vezes a gente acha que o que precisamos para continuar a nossa peregrinação é um sentimento de alegria brotando no nosso coração e a gente, como se esse sentimento fosse maior do que todas as coisas que estão à nossa volta. Mas Abraão creu em Deus e isso foi considerado justiça na frente dele porque ele não parou de caminhar. Deus disse ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Se fosse a nós, talvez Deus tivesse dito: eu sou o Senhor que enviei meu filho para te dar a vida eterna em seu nome. E aí Abraão mais uma vez veio para o nosso soberano Senhor. E depois do nosso soberano Senhor, pode ter certeza que não tem duas coisas. Ó soberano Senhor, como posso saber que tomei posse dela? Ou seja, Abraão diz agora para Deus: eu tenho filho e também não tenho terra. E respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha no bico. Abraão trouxe esses animais e cortou-os ao meio e colocou metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Sabe o que está acontecendo aqui? A gente esquece que o significado da palavra aliança no texto original é contrato. Como o contrato era firmado pelos povos da antiguidade, especialmente os da região da Mesopotâmia, em seus clãs nômades e patriarcais. Um sacrifício de animais. Um animal cortado ao meio, um lado simbolizando o sacrifício e a responsabilidade contratual de um, e o outro animal simbolizando o sacrifício e a responsabilidade contratual de outro. O direito tem uma figura chamada sacrifício patrimonial. Contratos chamados sinalagmáticos são contratos que exigem um sacrifício de ambas as partes. E contratos desproporcionais são assim mal vistos pelo direito. O fato é que Deus chama Abraão a firmar uma aliança para deixar bem claro para Abraão que ele não iria deixar de cumprir a sua promessa. É por isso que a gente tem em diversos momentos essa aliança como um alerta ao povo por causa da eventual desobediência. Se você descumprir os preceitos dessa aliança, virá sobre ti todas as maldições que eu derramei sobre os povos que não me conhecem. É isso que Deus faz. Deus firma um contrato. Ou seja, Deus assina embaixo e diz: eu vou dar a terra que eu prometi a você.
Queridos, olha que coisa linda. Olha que coisa extraordinária. Nós temos uma promessa que ela é firmada por meio de um ritual, não deixa de ser um ritual, muito mais solene, por meio de um sacrifício muito mais intenso. Nós estamos presos a uma cruz vazia, que hoje está vazia, mas ela esteve com o Filho de Deus pregado nela, com o sangue do Filho de Deus derramado por nós. A gente tem a confiança de um túmulo que se encontra aberto. A gente tem a convicção de um Jesus que está vivo, por causa de um Espírito que habita dentro de nós e testifica com o nosso Espírito que tudo que foi pregado e testemunhado pela igreja primitiva, pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos, é verdade e continuará sendo pregado por todos os séculos pela igreja do Senhor. Essa promessa tinha 3 eixos: um relacionamento, um povo e uma terra. Abraão questiona que ele não vê o cumprimento dessa promessa. Deus deixa bem claro que ele não é só poderoso, mas ele é fiel para cumprir. E Deus deixa bem claro que Abraão poderia confiar e continuar peregrinando, certo de que o cumprimento da promessa se daria. Queridos, olhemos para nós. Nós buscamos uma pátria que está na eternidade. Nós buscamos uma concretização de uma promessa que está no porvir. Nós desfrutamos sim de bênçãos hoje, porque eu acho que a vida em Cristo ela é extraordinária. Eu não troco a vida que Deus me deu por nenhuma outra. Se eu pudesse voltar atrás e achasse que as promessas para a eternidade não existem, ainda assim eu faria tudo de novo, por conta das coisas que eu recebi ao longo da caminhada. Não há nada melhor do que viver com Cristo. Mas nós somos convidados para algo do porvir. O que nós experimentamos hoje, nós chamamos, baseado em Hebreus, de sombra das coisas que viriam. Não é a imagem exata das coisas. Mas ainda assim, Deus é fiel e vai cumprir cada uma de suas promessas. Como nada é fácil, a gente olha para a vida de Abraão e vê que a coisa não foi simples. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres. É lógico, ele partiu os animais ao meio. Sozinho, com Deus, os urubus vieram. O urubu é coisa ruim desde aquela época, meus amados. Eu não sei como é que tem flamenguista no mundo. Mas Abraão as enxotava ao pôr do sol. E aí imagina o quanto foi difícil o negócio. O dia inteiro no deserto, com animais partidos ao meio, uma conversa difícil de um Abraão que questionou uma série de coisas na sua vida e no final do dia, depois de enxotar os animais o quanto podia. E aí imagina, você está tirando do carneiro, está um urubu no boi. Aí você tira do boi, está um urubu no cabrito. E o negócio é descendo assim, tenso. E aí o texto diz que vem densas trevas sobre Abraão, e Abraão cai num profundo sono. Eu vejo aqui mais uma surpresa. Como é que Deus se revela a nossa história? No nosso imaginário é por meio de uma luz extraordinária, vestes brancas, como Jesus mesmo se revelou a Tiago e João, a Pedro e João, desculpa, no Monte da Transfiguração. Mas para Noé, Deus se revela por meio de um dilúvio. Para Abraão, Deus se revela por meio de trevas. Para Moisés, Deus se revela por meio de uma sarça. Para Samuel, Deus se revela por meio de uma voz. Para Elias, uma brisa. Para Davi, 5 pedras. Um trono para Isaías. Uma mentoeira para Jeremias. Um anjo para Daniel. Todas experiências peculiares, individuais. Cada servo de Deus teve a sua história. Mas as lições eram universais. Como Deus se revela a nós. Não por meio de um símbolo particular e peculiar, mas por um símbolo que passa a ser universal e se transforma num único mediador entre Deus e os homens, a cruz de Jesus. A partir de Jesus, não há necessidade de novas revelações. Porque não há nada tão extraordinário a ser revelado
da pessoa de Deus que o próprio Filho de Deus. É por isso que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A história de Abraão, a história do pai da fé, a gente conhece. Com 86 anos, Ismael nasce. Com 100 anos, Isaac nasce. Ele continua a sua caminhada e cumpre o seu desígnio na história de preparar o povo para uma realidade maior. A nossa história, ela continua aberta da mesma forma, mas para os que aqui estão com uma segurança de que, uma vez em Cristo, nada pode nos separar do seu amor. Eu acho que a conclusão dessa reflexão é que o Deus que não muda, que levou o profeta Malaquias a explicar aos seus que ele continuava o mesmo ao dizer: eu sou o Senhor, eu não mudo, e é por isso que vocês, ó descendentes de Jacó, não foram destruídos. Malaquias 3:6. A certeza de que Deus é o mesmo, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, deve nos dar forças para que, ao olharmos para a nossa vida, encontrarmos determinadas coisas que nos afligem mais do que nos alegram, que nós decidamos crer, ou seja, continuar a caminhar, certos de que isso vai refletir a nossa justiça. Mas crer em quem? Numa promessa. Em que promessa? A promessa de que só por meio de Jesus nós podemos encontrar ao nosso Deus que chama nessa noite. Amém? Vamos louvar o Senhor, esta forte. Nós louvamos esse canto, né? Queria louvar o Senhor com mais uma música, e ele fala exatamente, né, onde está o nosso tesouro, né, onde está a nossa pátria celestial, onde temos que guardar nossa esperança. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor.
saída de dentro das nossas tendinhas, da realidade do nosso mundinho, que a nossa compreensão é tão limitada, a gente pede a Ti que o Senhor preencha o nosso coração com Teus sonhos, com Teu projeto, com Tuas vontades, para que a gente possa enxergar nós e a vida que nos cerca com outros olhos. Sabemos que isso é tarefa do Teu Espírito em nossas vidas, afinal é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, humildemente nós depositamos a nossa confiança no Senhor, pautados, ó Deus, nesse momento tão extraordinário que o Teu servo no passado experimentou contigo. Nós somos, ó Deus, a descendência de Abraão. Pela Tua palavra nós somos o Israel de Deus, espalhado pela face da terra, por meio, ó Deus, da comunhão em Cristo Jesus. Por isso nós falamos, fala ao nosso coração, dá sentido às nossas vidas, mostra os nossos erros, perdoa os nossos pecados, e que, ó Pai, ao contemplarmos os céus, nós firmemos novamente a nossa aliança contigo, pois o Senhor é fiel e reinará para sempre. Em nome de Jesus, amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Força e com furor, solo tentador, com artimanhas sai, e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Vende-nos Jesus, o que venceu na cruz, sentou nos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, elas sejam comigo, contigo, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Dizemos amém. Graças a Deus, pelas 6 horas a gente está encerrando o culto. Às 7h30 da noite estaremos aqui mais uma vez para louvar o Senhor.